Muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Boletim Metrópolis dessa terça-feira, dia 17. Hoje, claro, com destaque aí para a guerra entre Irã e Israel. Eu estou até aqui com o meu tablet, com as matérias do Metrópolis, as matérias que estão no nosso portal em destaque. E hoje, aqui no estúdio, tem a companhia da nossa colunista aqui do portal Metrópolis, Andresa Matais. Oi, Andresa, muito boa tarde. Oi, boa tarde, Neila, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Vamos entender um pouquinho, né, desse assunto que está dominando aí a agenda global. Exatamente. Desde sexta-feira a gente viu então a escalada dessa guerra. A gente pode sim chamar de guerra, isso porque envolve arma, envolve armamento, envolve disputa territorial, disputa política, enfim. A gente pode sim chamar de guerra. Já é o quinto dia da guerra entre Irã e Israel, uma guerra que começou, para quem não se lembra, com um ataque de Israel ao Irã. Isso porque, a gente já falou bastante aqui no Boletim Metrópolis, Israel não quer que o Irã seja de fato uma potência e o mundo também tem medo da potência nuclear que o Irã pode se transformar. Nisso, Israel acabou atacando o Irã, que fez um contra-ataque. Os contra-ataques em Israel aconteceram inclusive de dia e o que acontece é que tem brasileiros que ainda estão presos lá em Israel. Várias comitivas de brasileiros de diversas regiões do país acabaram viajando para Israel a convite do país para conhecer a área de segurança, de tecnologia israelense. Então, o único grupo que já voltou ao Brasil era um grupo de 12 pessoas. O governador de Rondônia, que seria o 13º integrante dessa comitiva, acabou ficando por lá. Essas 12 pessoas passaram pela fronteira da Jordânia de ônibus, uma minivan, na verdade, para não chamar a atenção, conseguiram um voo para voltar para o Brasil. As demais pessoas continuam nos bunkers, escondidos nos bunkers lá em Israel, e nós temos brasileiros de diversas partes do Brasil ainda presos por lá. O G7 continua, a reunião do grupo dos 7 países mais desenvolvidos continua lá no Canadá. Até a gente vai falar com o Igor Gadelha, que é o nosso repórter, correspondente, que está diretamente cobrindo o evento. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, esteve ontem por lá, mas acabou deixando de forma repentina a reunião do G7, voltou para os Estados Unidos sem nenhum motivo aparente, sem nenhuma explicação, o que levou a todos a pensar que ele estaria voltando para negociar, fazer uma negociação, uma intervenção na guerra entre Irã e Israel. Inclusive, o presidente francês, Emmanuel Macron, publicou essa informação de que Trump estaria voltando para intermediar aí essa conversa. Mas Donald Trump também publicou na rede social dele, Truth Social, dizendo que o presidente francês estava errado e que em nenhum momento esse retorno aconteceu por conta da guerra entre Israel e Irã. De fato, o presidente norte-americano, poucas horas antes de sair da reunião do G7, havia dito também na rede social, havia afirmado que os moradores de Teherã deveriam sair da cidade. Lembrando que são aí 10 milhões de pessoas na capital do Irã. Dito também que já passou do momento do Irã lutar aí por essa história de bomba nuclear e que o Irã deveria ter assinado o tratado quando era tempo. Ou seja, a gente vê aí uma afirmação pesada do presidente norte-americano Donald Trump. Eu estava falando sobre as comitivas brasileiras que permanecem em Israel e agora a gente vai conversar com a Mariane Matos, que é vice-prefeita de Florianópolis e ainda está lá também em Israel, esperando, aguardando uma forma de sair do país e retornar ao Brasil. Mariane, muito boa tarde, bem-vinda ao nosso boletim. Oi, boa tarde, Neila. Obrigada aí pelo espaço. Boa noite aí para todo mundo do Brasil. Eu vou incluir a Andresa na nossa conversa. Mariane, Andresa Matais, a colunista aqui do Portal Metrópolis. Vou pedir para colocá-la aqui com a gente. Okay. Isso, obrigada, produção. Tudo bom, Andresa? Tudo bem, boa tarde. Aqui boa tarde, né? Aí boa noite, né, prefeita? Aqui boa noite, Vice-prefeita, eu estou vendo um semblante mais tranquilo da senhora, um sorriso que me leva a crer que as coisas estão pacíficas aí em Israel. Conta pra gente qual a cidade que você está e qual é a situação do momento. Bom, aqui na situação que eu estou é a cidade de Kfar Saba. É um instituto, como se fosse uma universidade, né? É uma escola. Então aqui tem os nossos alojamentos, tem o refeitório, tem as salas de aula e tem o bunker, que é a sala segura que a gente fala, né? O local de abrigo quando tem um alarme,
alguma questão de alerta de vinda de míssil. Então, tudo que tem aqui é seguro para que a gente possa estar fazendo tantas atividades como se precisasse abrigar. O bunker não é um local onde a gente fica o tempo todo, a gente só vai para lá quando tem um alarme e no máximo fica 10, 15 minutos e já recebe a notícia de que pode sair, que está tudo em segurança. Na região que eu estou, aqui nessa cidade, mesmo tendo os alertas, Neila, não tem nada bombardeado. Né? A gente às vezes escuta um barulho e tal e eles falam que é de Israel neutralizando os mísseis que estão vindo para a região. Geralmente mais de 90% eles abatem, né? Eles neutralizam. Então aqui a gente está em segurança, está dentro de uma normalidade, quer dizer, o país não está numa normalidade, mas dentro dessa situação, aqui é uma região bem tranquila. Existe alguma situação de pânico ou vocês estão conseguindo manter a tranquilidade nesse momento? Não tem situação de pânico, teve desde o início, logo que a gente chegou, nos 3 primeiros dias não teve nenhum alerta, né? E logo no primeiro dia que a gente chegou, já é da rotina deles, eles nos informaram que a importância de saber dos locais que a gente fosse visitar, onde que tem o abrigo, que é o bunker, todos os lugares que a gente foi, existe uma sinalização indicando onde é o bunker, então eles têm uma preocupação muito grande para que a pessoa não fique sem a informação. Se não tivesse alarme nenhum, tudo bem, mas se tiver alarme a gente tem que saber o que fazer nessa situação. Então assim, na terceira noite que a gente estava aqui, na madrugada foi quando deu o primeiro alarme, então a gente já tinha consciência do que tinha que fazer, que não precisava correr, que podia ir caminhando. Primeiro eles mandam um alarme dizendo para ficar próximo do local, porque pode ser que esteja alguém passando de carro e precise vir para cá, porque é o bunker mais próximo. Eles têm uma preocupação em ser transparente com a informação para a pessoa não entrar em desespero, não entrar em pânico, e também entender que é importante seguir todas as regras. Então isso traz uma certa segurança, e o fato de estar aqui com eles, isso fazer parte da rotina deles, infelizmente, né? Eles passam essa tranquilidade também, eles falam, se tu fizer tudo certinho e ficar no bunker, o tempo que eles entenderem que é preciso ficar, tu vai estar em segurança. E no decorrer dos dias, quando foram tendo os alarmes, a gente foi percebendo que realmente é isso que acontece. A gente tem que fazer tudo com calma e ficar no bunker até o momento que eles falam, você já pode sair, a sua área já está segura. Essa é a rotina, né? Então, assim, no começo a gente se assusta, claro que se assusta porque é algo diferente, não é algo da nossa rotina. Imagina, tá vindo um míssil pro bairro que você está. Eles estão acostumados com isso, a gente não está acostumado, né? Então, as pessoas que estavam no bunker, como é uma universidade, tem gente do mundo inteiro, né? Tem aqui paraguaios, argentinos, colombianos junto nessa delegação que nós estamos, além dos brasileiros. Então, isso no primeiro momento a gente meio fica desconfiado, gente. Será que isso aqui é seguro mesmo? Será que se cair um míssil aqui do lado não vai explodir tudo isso aqui? Mas realmente eles têm esse cuidado, e os que ficam no bunker, esses que são reforçados mesmo, porque às vezes tem uma sala de segurança num prédio, num apartamento, mas que não chega a ser um bunker. Esse que a gente tem aqui é um bunker. Quando a senhora integrou uma comitiva de prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais que foram para ir para algumas agendas oficiais, quando essa viagem foi programada, houve algum tipo de alerta de que poderia ter algum risco? Porque está se falando muito isso no Brasil, de que teria sido aconselhado aos senhores para que não fossem para essa região, embora a agenda dos senhores, obviamente, começou antes de Israel atacar o Irã. Então, acho que a senhora poderia esclarecer isso e contar para a gente um pouquinho do que vocês foram fazer aí. Sim, Andresa, obrigada. Eu não recebi nenhum alerta. Dizem que o Itamaraty deu um alerta lá quando deu o ataque em outubro de 23, em 2023. Não teve nenhum... Eu assumi a vice-prefeitura agora esse ano, em nenhum momento eu tive uma informação oficial de como vice-prefeita não poderia estar visitando Israel ou qualquer outro país. Eu não tenho esse documento, né? Mas a gente sabe que aqui é uma região de conflito, então... Depois daquela situação de outubro de 23, que teve toda aquela invasão de terroristas aqui, massacrando as pessoas aqui, é um país que vive, eles falam isso me chocou muito, assim, a vida inteira eles vivem sabendo que tem alguém ameaçando, que quer eliminar eles do planeta Terra. Então eles estão sempre na defensiva, mas mesmo assim eles falam, a gente tem que viver, a gente tem que estudar, a gente tem que produzir, tem que trabalhar, a gente ama o nosso povo, então eles convidam sim, teve essa feira internacional já no ano passado, e esse ano eles convidaram outros prefeitos para estarem aqui, porque ia ter a MUNIESPO, que é essa Feira Internacional de Gestão de Municípios, e já criaram toda uma agenda para que a gente também pudesse ter os dias de visita às prefeituras. Antes do ataque a gente visitou 3 prefeituras,
A de Haifa, a de Medim e a de Kfar Saba, que é a cidade que a gente está. Os prefeitos nos receberam, tiraram todas as dúvidas. São cidades com características diferentes. A gente visitou o Parque Tecnológico também de Haifa. Eles investem muito em tecnologia. É um país que ele tem que reutilizar a água, por exemplo, salinizar a água, porque não vai chover aqui até dezembro. Então, eles criam as áreas verdes. Então, são várias questões de iluminação pública, de limpeza urbana, de educação, que a gente vai poder levar esse exemplo e ver aquilo que vale para o nosso município, que deu certo aqui, vamos ver se vai dar certo ali também, porque tem que ver as características da região. Tem prefeitos e secretários aqui do Brasil todo, né? O sul do Brasil tem uma realidade, o norte tem outra, então tem coisas que podem ser aplicadas para Florianópolis, por exemplo, que pode não ser aplicado em outra cidade. Então, foi muito rico. E aí, quando teve o primeiro ataque, a única coisa que mudou não teve mais agenda externa. Toda a nossa agenda, todas as nossas aulas, eles trouxeram os palestrantes para cá, a gente fez aqui no Instituto. Então, não teve deslocamento terrestre como a gente estava fazendo. E isso foi o que a gente não teve. Mas o resto todo, hoje a gente ainda teve aula de manhã, aula de tarde, e tudo, eles tiveram a preocupação também de trazer pessoas do Exército, pessoas para falar da história da região, desses conflitos, para a gente entender tudo isso que está acontecendo aqui. E também uma preocupação de cuidar do psicológico das pessoas. Eles trouxeram também atividades para que a gente possa relaxar a cabeça, entender, respirar um pouco, porque algumas pessoas, sim. Eu sou da área da segurança, né? Eu sou guarda municipal há 21 anos, então a gente entende que quando existe uma situação de perigo, a gente tem que seguir as regras da autoridade que está no comando dessa situação. Então, por isso que eu, diferente do outro grupo de brasileiros que foram antes, a orientação da segurança aqui era não saiam, fiquem aqui que aqui está mais seguro nesse momento. E por eu ter essa educação de formação de segurança pública, eu achei arriscado naquele momento estar fazendo esse tipo de deslocamento que não seria orientação, mas eles também não proíbem. Eles deixam as pessoas tranquilas e assim, não, vocês tomam a decisão que vocês quiserem, no que puder nós vamos dar o auxílio, mas é menos arriscado ficar aqui nesse momento. Então, eu tenho isso muito, e eu conversei com o prefeito Topazio, conversei com meu esposo, com a minha filha, né, coloquei as duas situações e todos nós entendemos que se o país que está em guerra está dizendo que nesse momento eu preciso ficar aqui, eu vou ficar aqui. E paciência, né? Ninguém queria que isso estivesse acontecendo, mas a gente tem que pensar também na segurança. E tem uma previsão agora de vocês voltarem? Quantos brasileiros estão aí no local que a senhora está? E eu queria só complementar com uma pergunta, que o governo brasileiro soltou uma nota bastante crítica, né, ao posicionamento de Israel. Se gerou aí algum constrangimento, se a senhora consegue dizer um pouco para a gente qual que foi a reação, se é que, né, é possível captar essa reação a partir da onde a senhora está aí? Bom, houve um constrangimento para alguns brasileiros que estão aqui, né, que nós estamos vendo a situação. Eu tenho um posicionamento contrário e eu entendo que nós temos que respeitar todas as culturas, mas o que esse povo está vivendo e quem ele está combatendo, que são terroristas, né, e os alvos são militares e terroristas, diferente dos outros alvos que estão atacando civis, é uma realidade completamente desproporcional de tu ainda ter dúvida quem que tu vais apoiar. Por outro lado, eu vejo o sentimento aqui da população iraniana, de palestinos, comemorando essa proteção, eles se sentem protegidos com essa atitude de Israel, porque eles estão acabando com aqueles que torturam eles, com aqueles que tiram a liberdade deles, e estão dizendo que agora vai vir um novo Oriente Médio, que agora a gente vai ter uma nova história geopolítica no mundo, porque agora os povos vão poder negociar, vão poder conversar, vão poder conviver em paz. Esse é o sentimento que a gente vê do povo que está aqui, né? Tanto aqui como aqui a gente acaba vendo mais redes sociais de pessoas aqui da região, a gente acaba recebendo mais informação e essas informações não chegam aí. Então, é isso que me faz refletir muito, né? Por que existe essa questão de barrar determinadas informações? Por que as pessoas não podem ter todos os lados da história e decidir aquilo que entender ser o mais justo e o mais correto? Então eu vejo que esse posicionamento trouxe um certo constrangimento, sim, porque a gente está vendo qual é a situação aqui, a gente está vendo quem está atacando realmente um alvo apenas e quem está usando civis e fazendo o que não deveria fazer.
Mas, enfim, são posicionamentos de lideranças e infelizmente, né, não tá dessa forma. Mas aqui Israel também é um país muito democrático. Para vocês terem ideia, nessa semana que nós estamos aqui foi suspenso também até a maior parada LGBT do mundo acontece aqui. Todas as cidades que nós visitamos estavam decoradas com as questões das bandeiras da diversidade. E todos convivem muito bem. Teve a cidade de Haifa, o prefeito é israelense, a chefe de gabinete dele é árabe, o filho dela é soldado do exército de Israel. Todos os povos convivem, eles estudam na universidade as religiões, com líderes religiosos de várias religiões. Então é um povo que quer a paz e quer conversar e quer conhecer o diferente, para que a gente possa ter. Então é algo que não se mostra. É algo que as pessoas, que esse tipo de informação não chega. E eu me sinto privilegiada de ter tido contato com isso também. De poder, porque era algo que eu acreditava e eu pude ver na prática isso. Paralelo a isso, da pergunta que tu fez sobre uma possibilidade de retorno, hoje teve bastante movimentação junto ao Ministério das Relações Exteriores de Israel. O governo de Israel agora está fazendo todo um planejamento, provavelmente a partir de amanhã a gente vai começar o deslocamento, e eles estão vendo quais as rotas mais seguras para a gente poder retornar para o Brasil. Aqui comigo tem 6 brasileiros, eu e mais 5, e a gente ainda vai amanhã se encontrar com mais 22 brasileiros que estão aqui em Israel, que já vão fazer todo esse deslocamento juntos, né? Então agora a gente vai ter, daqui a pouco a gente vai ter as informações de horários, por onde que vai ser, enfim, mas agora está vindo do governo, né, do país que a gente está e que foi quem nos convidou e que agora tem essa responsabilidade também de dizer, ó, agora é mais seguro e a gente vai traçar todo o planejamento até vocês chegarem na cidade de vocês com segurança. Mariane, um grupo de brasileiros já retornou, de 12 brasileiros já retornou. Eu queria entender como é que foi esse critério de escolha. Por que eles voltaram primeiro? Por que vocês vêm depois? Como foi esse critério de escolha? Muita gente aqui no Brasil me perguntando por que eles não pegam um carro, não pegam uma van e saem pelas vias terrestres? Primeiro porque, como eu falei, não foi essa orientação que o governo de Israel deu para as pessoas, né, para quem estava aqui. Começou um movimento muito forte de alguns que estavam aqui no grupo de querer ir embora, que a gente não pode ficar aqui porque nos trouxeram para o meio de uma guerra. E eu não vejo dessa forma, porque não tem como as pessoas que nos convidaram, o instituto que nos convidou, saber que a guerra ia estourar agora, até porque se soubesse podia ser que não acontecesse porque ia vazar a informação. Então, numa questão de guerra, numa questão de inteligência e de segurança pública, esse tipo de informação não ia estar aberta para todo mundo. E aqui eles vão tocando. Infelizmente, chegou aqui e aconteceu isso. E aí eles começaram a levantar essa dúvida e realmente isso trouxe um desconforto. Eu achei até um desrespeito com o governo que está nos dando toda a segurança aqui e que realmente nós, enquanto, né, brasileiros, sabíamos que isso aqui também é um país que vive de certos conflitos e decidimos vir. A partir daí eles começaram uma movimentação, eles começaram a entrar em contato com a Embaixada do Brasil, com Itamaraty, com outros políticos, enfim, dizendo que queriam retornar. Começou por um sentimento pessoal desse grupo, né? Foi algo particular, não foi algo oficial, dizendo, ó, nós vamos cuidar agora do deslocamento de vocês, vamos tratar de tudo isso. Eles começaram a movimentar e conseguiram, e tudo bem. Como foi algo que não foi institucional, eu não me senti segura em sair dessa forma. Então, como eu falei, eu conversei com o prefeito Topazio, conversei com a minha família, coloquei o que eu estava vendo aqui, que não era algo oficial, e a partir do momento agora que está sendo uma decisão oficial, que o Ministério das Relações Exteriores está vendo toda a movimentação que está acontecendo e está entendendo qual é o movimento mais seguro para poder os brasileiros que estão aqui saírem em segurança, sob a responsabilidade deles também, e isso nos dá mais segurança, né? Mas claro, torcendo e deu tudo certo, que bom que deu tudo certo, mas eu gosto de seguir as regras, né, muito certinho, mas eles estavam no direito deles também. Só que como foi algo pessoal, teve um grupo que não se sentiu à vontade de ir dessa forma, e o outro grupo que resolveu arriscar e tudo bem, deu certo, tá tudo certo. Só que não foi algo assim, ó, que foram escolhidos uns para ir primeiro e os outros por que não foram escolhidos. Não teve escolha, teve a escolha pessoal, a decisão nossa de cada um de dizer, ó, eu quero ir com esse grupo, e a gente dizer assim, não, eu vou ir quando o governo dizer assim, ó, agora vocês podem ir, a gente vai fazer toda a movimentação e até as questões burocráticas para que vocês possam voltar em segurança. Mas o governo já deixou claro que deve entrar em breve em contato para tentar traçar um caminho para a saída de vocês.
Aqui o Ministério das Relações Exteriores, sim, hoje já pegou toda a documentação de todo mundo, já disse que a gente vai se encontrar com os outros 22 brasileiros, eles estão com essa lista, eles estão com essa organização e que a partir de amanhã a gente já vai fazer todo esse deslocamento. A gente só não tem ainda, porque eu vou até Florianópolis, né? Então, quais as escalas que eu vou fazer? Então, eles estão fazendo a compra dessas passagens, estão vendo onde tem as passagens e as companhias aéreas que estão atuando, mas é tudo com eles. Então, a gente não está se preocupando com isso. Quando eles passarem a informação, a gente vai ter todos os tickets aéreos, a gente vai ter tudo certinho. Se precisar dormir em algum lugar, eles vão reservar o hotel. Então, é tudo organizado por eles, porque nós somos convidados por eles, né? Tudo aqui correu por um convite de Israel. Israel também pagou nossa passagem para vir para cá. Israel nos deu a estadia aqui. Então, eles também estão com essa responsabilidade de assim, não, vocês vão, sob a nossa responsabilidade, nós vamos organizar tudo, vocês não precisam se preocupar com nada. Então, acho que é uma questão também protocolar, né, já que estamos em outro país, tem regras diferentes, está em guerra, mas que a gente está tendo todo o suporte e toda a atenção deles aqui para isso. Maravilha! Vice-prefeita de Florianópolis, Mariane Matos, eu posso desejar a você tranquilidade e que chegue o mais breve possível o momento que vocês consigam sair e retornar ao Brasil. E já te agradeço muito. Muito obrigada pela participação com a gente. Eu que agradeço, esse espaço é muito importante, né, e agradeço mesmo por a gente poder conversar, colocar as coisas como são, dizer que aqui onde eu estou está seguro, tem o alarme, a gente vai, mas que a gente percebeu que realmente é seguro. Então, para as pessoas que estão aí ficarem tranquilas também, eu sei que tem familiares de outros brasileiros que estão aqui, e a gente acabou se conhecendo por WhatsApp, os pais mandavam mensagem para mim, eu vi na rede social que tá aí, tu consegue falar com meu filho? Então, a gente foi fazendo essa rede de contato para todo mundo se acalmar. E foi muito legal isso, porque daí eles falaram assim, só de estar falando contigo eu já estou mais tranquila, tem outra brasileira aqui comigo. Às vezes está com criança pequena, então tem uma rede de proteção que aconteceu também nos bastidores, que foi muito bonito de ver a solidariedade, né? E isso eu quero agradecer vocês duas que abriram esse espaço aqui para que eu pudesse também colocar esse outro lado, porque às vezes é tanto bombardeio, vê tanta coisa destruída, mas não está tudo assim. Então também para as pessoas ficarem mais tranquilas. Próxima.